O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Barsi, agora a gente está vendo a taxa de juros em 12,75% e com uma expectativa de subir mais, né? Como que o senhor vê a renda fixa? Porque muitos investidores agora estão falando, vou sair fica aquele gira-gira de carteira. Vou para a renda fixa, vou sair da renda variável. Como que o senhor enxerga a renda fixa? Eu respeito todos aqueles que acham que nesse país existe renda fixa. Sabe por quê? Porque a renda fixa não existe. Existe perda fixa. Se você for fazer uma avaliação correta do seu poder de compra entre dia 2 de janeiro e 30 de dezembro, você vai ver que o seu poder de compra, a perda desse poder de compra, é no mínimo 2 vezes superior àquilo que a renda te oferece. Então, vamos supor, você aplica no dia 2 de janeiro numa renda fixa. No fim do ano, você vai ganhar 10%, 12%. Só que você perdeu 24%. Entendeu? Então, não tem renda fixa. Você mal consegue reajustar o dinheiro. Enquanto que nas ações você tem essa possibilidade. E é uma pena que o brasileiro, muitos brasileiros que não sabem como começar, estejam com o dinheiro ainda muito na poupança, né? Poupança. Infelizmente, nosso país é o que é. Tá entendendo? E o brasileiro, ele é sempre atemorizado pelo banqueiro, né? Fala, não compra ações que você vai perder, né? Mal sabe ele que ele perde na renda fixa. E tem um negócio interessante até de se comentar, né? Quando o Collor, ele assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez foi mudar o padrão monetário, né? Ao mudar o padrão monetário, ele tirou o cruzado e instituiu novamente o cruzeiro. O que ele fez? Ele encurralou todas as aplicações, menos as ações. Então, para quem diga que as ações não têm garantia, elas têm uma garantia maior do que a poupança. E uma segurança ainda mais intensa. Você falou tudo. Eu, por exemplo, não fui afetado. Eu tinha ações, fiquei com as ações, estou com elas até hoje, ganhando, tá entendendo? E teve muita gente que perdeu dinheiro. É verdade. Infelizmente, o brasileiro é muito seduzido pelos banqueiros, né? Se a gente pegar as ações dos bancos, né, Barsi? Sei lá, vamos colocar aí 10 anos para cá, 20 anos para cá, super se valorizaram, né? Em comparação com a poupança, não tem nem comparativo. Mas quando o brasileiro ia no banco, enfim, até hoje, era oferecido para ele produtos ruins como a poupança, né? Ninguém oferecia, vem ser meu sócio, compra uma ação aqui do Itaú ou uma ação do Bradesco, né? Isso exatamente. É bem claro. Vem ser meu doador, não meu sócio. Exatamente. Vem ser meu doador, vem financiar a minha empresa, né? Agora, Barsi, a gente viu uma declaração também que o senhor critica muito a questão de aluguel de ações. Queria que você explicasse um pouco sobre o que é o aluguel de ações e o porquê isso é algo ruim para o mercado. Bom, um país, quando ele opta por ter um mercado de valores, ele, claro, vai ter que ter uma bolsa de valores, não é isso? Essa bolsa de valores, ela tem que disponibilizar o quê? Um recinto onde, nesse recinto, se entreponham as forças de compra e venda, tá certo? Então, a única maneira que você tem de fazer com que o preço seja um preço real, seja você deixar as forças se degladiarem entre si. A partir do momento que você permite que alguém alugue uma quantidade exorbitante de ações e venda, esse mercado ele não tem estrutura para suportar isso. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo uma pressão desordenada que gera o quê? Que gera um preço fora de condições normais. Tá certo? Então, a condição dos preços de todas as ações que são locadas, elas são irreais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente analisa. Então, eu digo o seguinte,
a locação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Por quê? Porque isso gera benefícios para o monopólio chamado Bolsa de Valores, B3. Gera esse benefício, entendeu? E eles não querem perder esse benefício. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a CVM, ela continua de costas para o mercado, está entendendo? Sonolenta, ela não vê. O CAD, que deveria ver isso, também não vê. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aí não defende coisa nenhuma, está entendendo? Então, você vai concluindo coisas que você acaba falando. Por exemplo, quem manda na CVM é a Bolsa. A CVM tem um dono, é a Bolsa. O CAD tem outro dono, é a Bolsa. Tá entendendo? Por quê? Porque o único que ganha com isso é a Bolsa. E agora veja o que eu vou falar para vocês. É uma pena que eu estou falando isso para vocês agora, antes de vocês falarem com o Bolsonaro, né? Mas veja o que acontece. Você, eu e todas as pessoas físicas que compram uma ação e obtêm um resultado, eles são obrigados a pagar 15% sobre esse resultado. Tá certo? Os fundos não pagam. Sabia disso? Não sabia. Os fundos, eles compram, vendem, vai miséria, e não paga. Então, o que acontece? Os únicos que são os locadores de ações para vender no mercado são os fundos. Então, os fundos locam ações, vendem no mercado, produzem a baixa, recompram depois de baixo e não pagam nada. Só lucram com isso, né? Então, veja bem, então o governo está deixando de tributar a especulação. Ele tributa o consumo, tributa a produção e deixa de lado. Por quê? É uma boa pergunta, né? Fazer essa pergunta pro... Não, mas vai chegar com certeza, né? O Bolsonaro é nosso... A gente pretende entrevistar o Bolsonaro de novo e com certeza nós vamos levar essa pergunta. Não, isso aí vai chegar para ele e falar, você sabia que você deixa de tributar a especulação? E veja o que eu vou falar para vocês, hein? Isso que eu vou falar é real, não é fantasia, não. A Bolsa, ela oscila, né? O mercado um pouco melhor, o mercado um pouco pior. Ela oscila faturando 30 bilhões por dia. Então, desses 30 bilhões por dia, você corta na metade, porque 15 é venda e 15 é compra, tá certo? Então, suponha que 15 na venda. 15% sobre isso, quanto dá de faturamento? Dá uma bela arrecadação. Dá inúmeros bilhões por ano. E o governo está de olho fechado. Ah, mas com certeza vai chegar o episódio para ele, ele vai responder. Vai ficar atento. E também vamos fazer questão que chegue, né? Algumas questões. Não, isso aí é um serviço que vocês vão prestar para a nação, mostrando para ele o seguinte, que alguns de seus discípulos, está entendendo? Deveriam olhar para isso e não olham. E vou te dizer mais ainda. Os únicos que locam papéis são os fundos. Eles têm um interesse muito grande nisso. Por quê? Porque quando você loca uma ação, você é obrigado a depositar 10% acima do valor que você locou. O que eles colocam? Eles colocam títulos da dívida pública, que é teu, que é você. Então, eles estão ganhando em cima e o governo está chupando o dedo, como se diz na gíria, né? Tá entendendo? Não, mas com certeza vai... Vamos fazer o máximo para que chegue essa informação para ele. Sim, com o mecanismo. Além de prejudicar o mercado financeiro, o governo, que também está dormindo num ponto, está deixando de arrecadar com isso. Então, eu digo a vocês com todas as letras, né? E se você procurar qualquer profissional,
ele vai também, acredito eu, dizer isso. Você pergunta para ele, me diga uma coisa, se não tivesse locações, os preços seriam esses? Todos vão falar não. Os preços seriam outros. Por quê? Porque eles teriam uma formação natural, não forjada. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.